Havia uma antiga caixa de música que havia sido transmitida de geração em geração em uma família. Ela possuía uma beleza encantadora, com detalhes intricados e uma melodia suave que cativava a todos que a ouviam. Porém, essa caixa de música escondia um segredo sombrio. Dizia-se que a caixa de música estava amaldiçoada, e que aqueles que a possuíam seriam atormentados por forças malignas. As pessoas relatavam ter pesadelos terríveis assim que a melodia começava a tocar, e alguns afirmavam até mesmo ver sombras se movendo ao redor da caixa. Um dia, a caixa de música foi adquirida por uma jovem mulher chamada Emily. Ela estava fascinada pela história e pela aparência da caixa, ignorando os avisos sobre sua maldição. Emily levou a caixa para sua casa e a colocou em sua estante. Na primeira noite, Emily decidiu dar corda na caixa de música e ouvir sua melodia. Assim que a música começou a tocar, uma sensação de frio percorreu o ar. Emily sentiu um calafrio na espinha e notou que as luzes da sala começaram a piscar de forma estranha. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Móveis se moviam sozinhos e a sombra da caixa de música parecia se estender pela casa. Emily começou a ter pesadelos perturbadores todas as noites, nos quais era perseguida por uma figura sombria que sussurrava ameaças em seu ouvido. Desesperada para se livrar da maldição, Emily procurou a ajuda de especialistas em ocultismo. Eles lhe disseram que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar a origem da caixa de música e realizar um ritual de purificação. Emily embarcou em uma jornada assustadora para descobrir a história por trás da caixa de música. Ela seguiu pistas antigas e visitou lugares sombrios, enfrentando perigos e obstáculos no caminho. Finalmente, ela descobriu que a caixa de música havia sido criada por um artesão enlouquecido, que a imbuiu com sua própria alma atormentada. Com a ajuda dos especialistas, Emily encontrou o túmulo do artesão e realizou o ritual de purificação. A caixa de música foi finalmente libertada da maldição, e a paz foi restaurada na vida de Emily. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em Emily. Ela nunca mais conseguiu apreciar a música da mesma maneira e passou a desconfiar de objetos aparentemente inofensivos. A história da caixa de música amaldiçoada serve como um lembrete sombrio de que nem tudo que é bonito e encantador é seguro, e que algumas maldições são difíceis de serem quebradas. Havia uma música que circulava entre os colecionadores de vinis raros. Diziam que essa música era amaldiçoada, trazendo consigo uma energia maligna que assombrava todos que a ouviam. A melodia era hipnotizante e a letra, obscura, despertava um sentimento de angústia e medo. Um jovem chamado Daniel, um ávido colecionador de discos, ouviu falar sobre essa música amaldiçoada e ficou intrigado. Ele era conhecido por sua coragem e curiosidade, e decidiu que queria possuir essa raridade em sua coleção. Então, ele começou a pesquisar incansavelmente até encontrar uma cópia do vinil. Assim que Daniel colocou a agulha no disco e a música começou a tocar, uma atmosfera sinistra encheu o ambiente. As luzes da sala começaram a piscar e uma brisa gelada percorreu a espinha de Daniel. Ele se sentiu como se estivesse sendo observado, mas não conseguiu identificar a fonte dessa sensação. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a acontecer na vida de Daniel. Ele começou a ter pesadelos perturbadores, nos quais era perseguido por sombras sinistras. Sua saúde começou a se deteriorar lentamente, e ele sentia uma presença sombria sempre ao seu redor. A música amaldiçoada parecia ter se enraizado em sua mente, assombrando-o constantemente. Desesperado para se livrar da maldição, Daniel procurou a ajuda de especialistas em ocultismo. Eles lhe disseram que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar o compositor original da música e realizar um ritual de exorcismo. Daniel embarcou em uma jornada perigosa para descobrir a origem da música amaldiçoada. Ele seguiu pistas obscuras e visitou lugares sombrios, enfrentando perigos e desafios no caminho. Finalmente, ele descobriu que a música havia sido composta por um músico obscuro, que vendeu sua alma em troca de fama e sucesso. Com a ajuda dos especialistas, Daniel encontrou o túmulo do músico e realizou o ritual de exorcismo. A música amaldiçoada foi finalmente silenciada, e a paz foi restaurada na vida de Daniel.
No entanto, a experiência deixou cicatrizes profundas em Daniel. Ele nunca mais foi o mesmo, carregando o peso do terror que vivenciou. A história da música amaldiçoada serve como um lembrete sombrio de que nem todas as melodias são feitas para serem ouvidas, e que algumas notas carregam um poder maligno que pode destruir a vida daqueles que se atrevem a escutá-las. Era uma noite escura e tempestuosa em uma pequena vila de pescadores. As ondas revoltas batiam contra as rochas, enquanto os moradores se abrigavam em suas casas, temendo o poder do mar. A vila era assombrada por uma lenda sombria, o fantasma de um pescador. Diziam que o fantasma era a alma de um pescador que se perdeu em uma tempestade há muitos anos. Ele vagava pela praia, clamando por ajuda e buscando vingança contra aqueles que não o ajudaram em seu momento de necessidade. Seu corpo estava coberto de algas marinhas e seus olhos brilhavam com um brilho sinistro. Os moradores viviam apavorados, evitando a praia durante a noite. Mas um jovem chamado Miguel, um pescador destemido, decidiu enfrentar o fantasma. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás da lenda e libertar a vila do medo que a assolava. Em uma noite escura e chuvosa, Miguel se aventurou até a praia. O vento uivava e a chuva caía pesadamente, mas ele não se deixou intimidar. Ele caminhou pela areia molhada, ouvindo os sussurros do vento e o som das ondas quebrando. De repente, uma figura sombria emergiu das sombras. Era o fantasma do pescador, com seu corpo translúcido e olhos brilhantes. Ele se aproximou de Miguel, emitindo um gemido angustiante. Miguel não recuou. Ele olhou nos olhos do fantasma e falou com calma e respeito. Ele perguntou ao espírito que o mantinha preso àquele lugar e como poderia ajudá-lo a encontrar paz. O fantasma do pescador soltou um gemido triste e começou a contar sua história. Ele explicou que havia sido abandonado pelos outros pescadores durante a tempestade e que sua morte havia sido causada pela negligência deles. Desde então, ele vagava pela praia, buscando justiça e vingança. Miguel ouviu atentamente, compreendendo a dor e a raiva do espírito. Ele prometeu ao fantasma que encontraria uma maneira de fazer justiça e trazer paz ao seu espírito atormentado. Determinado, Miguel começou a investigar a história do pescador. Ele descobriu evidências que comprovavam a negligência dos outros pescadores naquela fatídica noite. Ele compartilhou suas descobertas com as autoridades locais, exigindo que a verdade fosse revelada e que a justiça fosse feita. Com o tempo, a verdade veio à tona e os responsáveis pela morte do pescador foram punidos. O espírito do pescador finalmente encontrou paz, e a vila foi libertada do medo do fantasma. A história do fantasma do pescador se tornou uma lição para os moradores da vila, um lembrete de que as ações têm consequências e que a justiça sempre prevalecerá. Miguel, o jovem corajoso, foi lembrado como aquele que trouxe a verdade à tona e libertou a vila do terror do fantasma. Era uma noite escura e nebulosa, o mar estava agitado e as ondas batiam com força contra o navio. Os marinheiros estavam em alerta, pois sabiam que aquela área era conhecida por ser assombrada por um espírito maligno, o marinheiro fantasma. A lenda dizia que o marinheiro fantasma era um antigo capitão de um navio pirata que havia sido traído e abandonado por sua tripulação em uma ilha remota. Desde então, sua alma vagava pelos mares, sedenta por vingança contra todos os marinheiros que cruzassem seu caminho. Enquanto o navio navegava pelas águas sombrias, um dos marinheiros, chamado Thomas, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele olhou ao redor e viu uma figura pálida e translúcida se aproximando lentamente. Era o marinheiro fantasma. O espírito tinha olhos vazios e brilhantes, e sua pele estava coberta de algas marinhas. Ele flutuava sobre as ondas, emitindo um gemido assustador que ecoava pelo navio. Thomas sentiu seu coração acelerar e um medo profundo se apoderar dele. O marinheiro fantasma se aproximou de Thomas, estendendo sua mão esquelética em sua direção. O marinheiro tentou se afastar, mas parecia estar preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar. O espírito sussurrou palavras ininteligíveis, enchendo a mente de Thomas com pensamentos sombrios e perturbadores. Enquanto o marinheiro fantasma se aproximava cada vez mais, Thomas lutou para se libertar de seu domínio.
Ele se lembrou das histórias contadas pelos marinheiros mais experientes sobre como derrotar o espírito maligno. Com um último esforço de coragem, Thomas pegou um crucifixo que carregava consigo e o ergueu em direção ao espírito. Uma luz brilhante rompeu do crucifixo, envolvendo o marinheiro fantasma em um brilho divino. O espírito soltou um grito angustiante e desapareceu nas profundezas do mar. Thomas caiu de joelhos, ofegante e aliviado. Ele sabia que havia enfrentado o marinheiro fantasma e sobrevivido. Ele se levantou, determinado a alertar seus companheiros sobre o perigo que os aguardava. A notícia se espalhou pelo navio e os marinheiros se uniram para se protegerem do marinheiro fantasma. Eles carregavam crucifixos e amuletos de proteção, mantendo-se vigilantes enquanto navegavam pelas águas assombradas. O marinheiro fantasma nunca mais foi visto naquele navio, mas a lenda persistiu. Os marinheiros continuaram a contar histórias sobre o espírito maligno, lembrando-se da coragem de Thomas e da importância de permanecerem unidos contra as forças do mal. A história do marinheiro fantasma serviu como um lembrete sombrio de que o mar pode esconder segredos aterrorizantes, e que nem tudo que encontramos em nossas jornadas marítimas é o que parece. Os marinheiros aprenderam a respeitar o poder das lendas e a nunca subestimar o perigo que pode surgir das profundezas do oceano. Era uma noite sombria e chuvosa, com trovões ecoando pelo céu. Em uma pequena cidade, situada próxima a um antigo aeroporto abandonado, uma lenda assombrava os moradores: o fantasma do aviador. Diziam que o fantasma era a alma de um piloto de avião que havia morrido em um acidente trágico durante a Segunda Guerra Mundial. Seu avião havia caído nas proximidades da cidade, e desde então, sua presença assombrava o local. O fantasma do aviador era descrito como um homem alto e pálido, vestindo um uniforme de piloto desgastado. Seus olhos brilhavam com um brilho sinistro e ele emitia um som de assobio, semelhante ao vento uivante. Os moradores viviam apavorados, evitando o antigo aeroporto e suas redondezas durante a noite. Mas um jovem corajoso chamado David decidiu investigar a lenda do fantasma do aviador. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás dos relatos assustadores e libertar a cidade do medo que a assolava. Em uma noite escura e tempestuosa, David se aventurou até o antigo aeroporto abandonado. O vento uivava e a chuva caía pesadamente, mas ele não se deixou intimidar. Ele caminhou pelos corredores vazios e salas abandonadas, ouvindo os ecos de sua própria respiração e o som dos pingos de chuva. De repente, uma figura pálida e translúcida surgiu diante de David. Era o fantasma do aviador. Seus olhos brilhavam com um brilho sobrenatural, e ele flutuava no ar, emitindo um assobio arrepiante. David sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. Ele olhou nos olhos do fantasma e falou com coragem. Ele perguntou ao espírito que o mantinha preso àquele lugar e como poderia ajudá-lo a encontrar paz. O fantasma do aviador soltou um gemido triste e começou a contar sua história. Ele explicou que seu avião havia sido abatido durante a guerra, e sua alma estava presa naquele local desde então. Ele buscava redenção e descanso, mas não encontrava o caminho para a paz. David ouviu atentamente, compreendendo a dor e o sofrimento do espírito. Ele prometeu ao fantasma que encontraria uma maneira de ajudá-lo a encontrar a paz que tanto buscava. Determinado, David começou a pesquisar sobre o acidente do avião e a história do piloto. Ele descobriu que havia um memorial em homenagem aos soldados caídos durante a guerra, localizado em um cemitério próximo. Com essa informação, David decidiu levar o fantasma do aviador até o memorial. Ele acreditava que, ao honrar a memória do piloto e permitir que sua história fosse contada, o espírito finalmente encontraria a paz. Na noite seguinte, David levou o fantasma do aviador até o memorial. Ele acendeu velas e leu em voz alta os nomes dos soldados que haviam perdido suas vidas na guerra, incluindo o do piloto. Enquanto David prestava homenagem, uma luz brilhante envolveu o fantasma do aviador. O espírito soltou um suspiro de alívio e gratidão, antes de desaparecer no ar. A partir daquele dia, a lenda do fantasma do aviador deixou de assombrar a cidade. Os moradores aprenderam a respeitar e honrar a memória dos que partiram, e a história do piloto se tornou um lembrete de que, mesmo na morte, a redenção e a paz podem ser encontradas.
David, o jovem corajoso, foi lembrado como aquele que trouxe a paz ao fantasma do aviador e libertou a cidade do medo. Sua coragem e compaixão serviram como exemplo para todos, mostrando que, mesmo diante do terror, o amor